Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Quem nunca passou por uma cidade abandonada enquanto viajava? Ou viu uma casa esquisita durante uma caminhada? Só de passar perto teve arrepios. Arnil é uma cidade onde se passa a história o que aconteceu com Anne. É um desses locais, uma pequena região mineradora onde ao longo dos anos crianças se perdem nas minas e retornam diferentes. Pensando nisso, fizemos uma lista com 3 lugares reais que inspiraram livros, jogos ou filmes de terror. Eu sou a Viviane e vou contar essa história hoje para vocês. A Bruxa de Blair. Poucos sabem, mas o filme lançado em 1999 é baseado em uma história real. A história da Bruxa de Blair é inspirada na lenda de Ellie Kedward, uma suposta bruxa que viveu na pequena vila com o mesmo nome no estado de Maryland durante o século XVIII. Em 1785, várias crianças denunciaram Ellie para seus pais, alegando que ela havia tirado algumas gotas de sangue dos seus dedos, e logo toda a população a acusou de bruxaria. Então ela foi banida da vila e lançou uma maldição sobre o local antes de partir. A lenda diz que ela morreu na floresta devido ao rigoroso inverno daquele ano, mas o seu corpo nunca foi encontrado. Após uma série de mortes misteriosas, a população local ficou tão assustada que abandonou a vila. Mas a lenda não termina por aí. Em 1824, o lugar foi rebatizado e apenas um ano depois, uma menina de 10 anos morreu afogada no lago da cidade. Diversas testemunhas afirmaram ter visto uma mão branca e fantasmagórica a puxando para baixo da água. Mais de 100 anos depois, no ano de 1940, crianças que moravam na vila começaram a desaparecer. Algumas semanas mais tarde, um morador da região se entregou à polícia e confessou ter sequestrado e matado 7 crianças. Ele disse que só cometeu o crime porque uma voz sussurrava em seu ouvido o que ele deveria fazer. Apesar da tragédia, uma criança foi encontrada viva no porão dele. O único sobrevivente do caso, o menino nunca se recuperou e passou o resto da vida em instituições psiquiátricas. Muitos acreditam que ele não era um sobrevivente, mas um cúmplice dos crimes. A justiça, porém, nunca conseguiu provar nada. Silent Hill. Ninguém sabe ao certo como aconteceu, mas desde 1962 existe um incêndio subterrâneo acontecendo em Centralia, na Pensilvânia. A cidade, que serviu de inspiração para a franquia Silent Hill, vivia da mineração de carvão. Lá tinha um tipo de mineral que queima com uma chama praticamente invisível. Um dia o fogo se espalhou através das minas do local, abaixo das residências e dos prédios comerciais. Desde então, a cidade arde em chamas. A previsão é que o fenômeno continue assim por pelo menos mais 100 anos. Atualmente quase não existe casas de pé por ali. A maioria foi demolida pelo governo ou destruída pela própria natureza. A única construção que continua intacta é uma igreja católica ucraniana, que foi erguida sobre uma pedra. Apesar de sua congregação não morar na cidade, hoje abandonada, ela continua indo ao local, celebrando cultos todos os domingos normalmente. Na trama de Silent Hill, a bizarra igreja da cidade é o único lugar onde se pode ficar seguro da escuridão. Será coincidência? Uma das histórias mais famosas do cinema foi baseada no caso real do massacre da família DeFeo e seus desdobramentos sobrenaturais. Em 1974, 6 membros da família foram mortos a tiros enquanto dormia, e o único sobrevivente foi o filho mais velho, Ronald, de 23 anos. Ele confessou ter cometido o crime com a ajuda de Dawn, sua irmã mais nova, e foi condenado a 150 anos de prisão. Mas a história bizarra começa pouco tempo depois, quando George e Kate compraram a casa e se mudaram para o local, com seus 3 filhos. Desde sua mudança,
a família vivenciou muitos eventos estranhos e paranormais, como os constantes cheiros de perfume ou excrementos durante a madrugada, objetos que voavam e trocavam de lugar pela sala, aparições de figuras demoníacas e até crucifixos que ficavam de cabeça para baixo. Tinha até uma gosma verde que escorria das paredes sem nenhum motivo específico. A situação da família se complicou quando as crianças começaram a se comportar de forma estranha e várias janelas se quebravam sem motivos. Um padre foi chamado para abençoar a casa, mas escutou uma voz mandando ele sair e em seguida sentiu ter levado um tapa nas costas. Depois de 28 dias, a família abandonou a casa e deixou todos os móveis para trás. Uma equipe de paranormais, incluindo Ed e Lorraine, o casal da franquia Invocação do Mal, investigou o caso e todos relataram acontecimentos sobrenaturais dentro da casa. Eles disseram que a experiência foi o mais próximo do inferno que chegaram. Apesar disso, não existe nenhum registro ou comprovação dos fatos descritos pela família, e a conclusão das autoridades é que tudo não passou de uma armação de George para enriquecer com a venda dos direitos da história. A casa foi vendida anos depois e os novos proprietários afirmaram que nunca presenciaram episódios sobrenaturais no local. Hotel Cecil. Nós já falamos 3 lugares, mas esse vale uma menção especial. O cenário da 5ª temporada da série American Horror Story é o Hotel Cortez, em Los Angeles. O local é claramente inspirado no Hotel Cecil, inaugurado em 1924 e conhecido pelos casos bizarros que aconteceram por ali. Com mais de 600 quartos, o lugar já hospedou diversos serial killers e foi cenário de assassinatos e suicídios famosos. O caso mais recente é o de Elisa Lam, jovem que apareceu pela última vez em um vídeo da segurança interna, fugindo de alguma coisa invisível e se escondendo no elevador do prédio. Elisa foi encontrada morta dias depois dentro da caixa d'água que ficava no terraço. Por falta de provas, a polícia concluiu que o episódio foi um caso de suicídio, mas muitos ainda duvidam desse resultado. O hotel também foi um dos últimos lugares em que Elizabeth, a vítima do caso Dália Negra, foi vista com vida. No famoso caso, o corpo da aspirante à atriz foi encontrado em um terreno da cidade de Los Angeles em 1947. A investigação nunca conseguiu descobrir nem quando a atriz foi capturada, e até hoje o caso permanece sem solução. E aí, pessoal, vocês visitariam algum lugar desses? Deixa aí sua opinião nos comentários. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.